sois jardim selado, Santa Virgem, em vós escutamos a palavra divina. Maria, fonte da salvação, dai-nos Jesus, dai-nos Jesus. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam para fora. Os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque serão dias de castigo, nos quais deverá cumprir-se tudo o que está escrito. Ai daquelas que estiverem para ser mães, e das que andarem a amamentar nesses dias, porque haverá grande angústia na terra e a indignação contra este povo. Cairão ao fio da espada, irão cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada pelos pagãos, até que aos pagãos chegue a sua hora. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações. Aterradas com o rugido e a agitação do mar, os homens morrerão de pavor, na expectativa de que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, nós estamos já a findar esse tempo litúrgico, do ano litúrgico. Nesta, então, é a última semana, porque assim no próximo domingo já vamos celebrar o primeiro domingo do Advento. E ao mesmo tempo, já estamos a faltar quase apenas um mês para concluirmos este ano. Então, a nossa liturgia, que acabamos de escutar, acaba por apontar-nos o fim de uma nova era, a fim também de um novo ano. Mas quando nós escutamos tanto o Evangelho como esta primeira leitura, logo de primeira, alguém pode ser que fique um pouco preocupado, porque nesse Evangelho, Jesus apresenta para nós como que um fim de tudo. Quando vides Jerusalém cercada por exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Enfim, Jesus, de certa forma, historicamente falando, está a tratar-se de Jerusalém, que justamente foi devastada, todo o templo de Jerusalém foi destruído no ano 30 depois da sua morte e ressurreição. No entanto, segue-se a leitura para poder mostrar um sentimento
de preocupação, de tristeza e de morte para aqueles que vivem ali em Jerusalém. Mas nós também sabemos, trazendo para os dias atuais, também vivenciamos tempos difíceis sobretudo em alguns lugares. Destruição, morte, sofrimento. Mas o que podemos fazer como cristãos, que podemos pensar como cristãos, diante das realidades difíceis que se apresentam, seja no mundo, seja na nossa própria vida? Jesus, depois de falar de coisas tristes, também vai recordar aqueles que têm fé nele, como no finalzinho desse evangelho. Os homens que criam expectativa de tristeza e sofrimento, mas há de manifestar-se o Filho de Deus. Hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça. Diante das coisas que acontecem, seja na nossa vida ou no mundo, Jesus chama a nossa atenção para a esperança, para um reerguimento, não para o medo, mas para reerguermos e levantar a cabeça. Isto é um sinal de confiança. Confiança nesse Deus que vem restaurar todas as coisas, inclusive a nossa vida. Longe de nós, que dizemos ser cristãos e confiamos no Senhor, vivermos cheios de medo, com medo de uma bomba cair a qualquer momento, com medo de uma destruição torrencial, de tantas catástrofes que aconteçam. Enfim, o cristão sempre deve estar em pé e com a cabeça erguida, sabendo que temos um Senhor que vela por nós, confiando nas suas palavras de conforto e da sua presença em nossa vida. Isto é e deve ser a nossa atitude, não do medo, não do querer preparar-se outras coisas, querer preparar ambientes para podermos viver. O ambiente que temos que preparar é a nossa própria vida. E, sobretudo, perguntar todos os dias: estou eu preparado para a vinda do Senhor? Estou eu preparado para encontrar-me com o Senhor? Esta é a pergunta e a preocupação que devemos ter, e não em querer organizar as coisas como se não sabemos, mas como se fôssemos pensar que vamos continuar muitos anos vivos. Nunca sabemos. A atenção principal é o interior, é a nossa vivência do cotidiano, se estamos colocando em prática ou não a vontade do Senhor, a sua palavra. Quando se fala a primeira leitura de podermos alegrar os santos com a destruição, quando fala aqui São João nessa primeira leitura da Babilônia, o que é a Babilônia? O que representa a Babilônia? A Babilônia, longe daquilo que podemos imaginar como um lugar, mas justamente o nosso próprio eu no pecado, não é? O homem que vive como a Babilônia, que representa aí tudo aquilo que é o contrário à vontade de Deus, a prostituição, a infidelidade, o mundo da mentira, o mundo da falsidade. Isso é um Babilônia na nossa vida. E que quando abandonamos ou somos esse tipo de homem velho destruídos pela misericórdia de Deus, devemos sim nos alegrarmos, porque Deus fez em nós esta grande obra. Então, não podemos imaginar apenas como uma instituição, ou mesmo como um templo, uma cidade, mas o homem do pecado que representa a Babilônia. Então, coloquemos a nossa vida diante do Senhor, para que também possamos nos alegrar, cantar a Deus ação de graças, cantando sempre a glória, porque o poder de Deus está sempre presente na nossa vida, contemplando a graça de Deus que deve sempre guiar os nossos passos. Devemos sim sempre estar consciente do seu amor e da sua presença, não ter medo diante de certas situações, mas como diz a palavra do Senhor, sempre reerguido e cabeça para frente e para cima. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que a nossa vida seja transformada pela palavra do Senhor.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.